Graças e paz, meus amigos, tudo bom com vocês? Queria trazer uma palavra aqui para vocês hoje sobre viver o corruptível de olho no incorruptível. Deus começou essa conversa comigo me mostrando uma máquina de escrever, datilografando um verso, o verso de 1 Pedro 5,4. Uma máquina antiga, bonita pra caramba, preta, tinha uns detalhes dourados assim, nas teclas, nas pecinhas, muito bonita mesmo. Quando o Espírito Santo tinha terminado, eu entendi tudo, sabe? Na mesma hora, eu entendi tudo que ele queria dizer, na mesma hora, com um frame de visão. Vamos conversar um pouco sobre isso. A palavra que foi datilografada na máquina de escrever foi essa aqui. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Uma bênção de palavra. O apóstolo Pedro ele não escolheu a palavra incorruptível por acidente. No grego, no original, ele usa o termo amarantinos, que significa literalmente aquilo que não envelhece, né? Aquilo que não murcha, não perde o brilho. É uma palavra extraordinária, porque ela descreve algo que simplesmente não existe no mundo natural. Entende? Nada ao nosso redor é assim. Absolutamente tudo o que a gente está vendo, tudo que a gente toca, tudo que a gente encosta a mão, tudo que o nosso olho consegue enxergar, caminha inevitavelmente para o fim, né? Ele está andando em direção à sua inexistência. E é exatamente aí que Pedro aponta o contraste mais poderoso da vida cristã. A humanidade ela tem uma característica fascinante, ao mesmo tempo trágica, né? Que a humanidade ama criar coisas. É uma característica divina em nós. Nós amamos criar coisas, ser criativos. Nosso pensamento é uma ferramenta de criação incrível. Eu não estou falando de pensamento positivo, segredo, não é nada disso, não. Eu estou falando que você tem ideias e constrói coisas do absolutamente zero na sua cabeça, e se você colocar em prática, aquilo vem a existir porque você pensou naquilo, você criou aquilo. Então, é uma capacidade divina, a capacidade de criar. Deus deu essa capacidade para a gente, é o nosso maior superpoder, é a nossa capacidade de imaginar coisas e criar coisas. Só que isso acaba sendo trágico porque tudo que a gente cria acaba. Tudo que a gente cria chega no final, não é feito para durar, sabe? Que é um contraste com o que Deus faz, sabe? A gente precisa usar as coisas que Deus fez para durar milênios, séculos, para fazer coisas que vão se acabar, né? Pensa numa árvore, por exemplo. Uma árvore na floresta, se ela ficar quieta lá na floresta, ninguém mexer com ela, ela vai durar 10 mil anos na floresta sem sair do lugar. Ela não vai cair sozinha, ela não vai apodrecer, nada disso, ela vai ficar lá. Quando ninguém mexer com ela, a árvore está lá viva, frutificando, dando folha e vivendo o seu ciclo milênio após milênio, né? Deus fez isso para durar. Deus fez uma árvore para que ela dure muito tempo. É um projeto maravilhoso, é um projeto excelente. Mas aí alguém na humanidade teve a brilhante ideia de fazer uma cadeira. Aí vai lá e derruba essa árvore para fazer uma cadeira, né? Nada contra cadeiras, né? Estou sentado em uma, inclusive. A minha é de plástico, né? E essa cadeira eventualmente vai estragar, vai quebrar, vai virar lixo, vai para a lixeira, vai para o lixão, vai virar lenha para queimar, para fazer churrasco. Ela vai deixar de ser cadeira para virar outra coisa, lixo. E o ciclo recomeça, né? Você vai lá, derruba outra árvore para fazer outra cadeira, né? A pessoa que tem consciência, ela derruba uma árvore e planta outra. Enquanto a sua cadeira está estragando, a árvore está crescendo para você ter outra árvore para derrubar e fazer outra cadeira, né? É assim que o ciclo acontece, né? Deus abençoou, outro exemplo bom, Deus abençoou o Thomas Edison
com conhecimento para criar a lâmpada elétrica, né? É realmente maravilhoso, né? É uma das maiores invenções da história. Acredito eu que foi uma revelação divina para esse homem ter essa ideia, né? Mas todo dia uma lâmpada vai para o lixo. E queima, a lâmpada queima. É corruptível, né? Ela se acaba. Perfeito é o sol. Aqui, o sol, ó, tá batendo sol em mim aqui. Ó. Deus fez para nunca apagar. Esse sol aqui, não sei se você consegue ver minha mão aqui. Tem um solzinho bom aqui. Ó, como é que brilha. Esse sol nunca vai apagar. Ele foi feito para durar até a consumação dos séculos. Você nunca vai ver um anjo gigante no céu desrosqueando o sol. Fala, ei, gente, peraí, queimou. Vou trocar. Tira e bota outro sol. Não vai ver. Você não vai ver isso porque Deus fez um ótimo projeto. O sol foi feito para durar. A lâmpada não. Aquele pequeno sol que você coloca dentro da sua casa, queima. E eventualmente você vai trocar e ela vai para o lixo. Porque não foi feito para durar eternamente. O problema não é a criatividade humana, o problema é quando o homem deposita a sua esperança naquilo que ele mesmo criou, sabe? Ele esquece de tudo que tem prazo, tudo tem prazo de validade, né? A gente acaba esquecendo que as coisas que a gente faz vão acabar, vão passar, são passageiras, não vai durar para sempre. E aí, voltando lá na visão, a máquina de escrever não é só uma imagem bonita, sabe? Ela é uma aula de história comprimida numa metáfora que o Espírito Santo me deu ali. Quando a máquina de escrever foi inventada, quem era caligrafista, né, ficou bem chateado. Caligrafia, se você não sabe, procure depois aí, a arte da caligrafia é maravilhoso. Tá? Muito bonita, a arte de fazer aquelas letras super desenhadas, muito bem feitas. É uma arte muito, muito incrível. E era um trabalho. Pessoas eram pagas para fazer isso, escrever cartas, escrever livros à mão. Era um caligrafista. E aí veio alguém muito bem intencionado e com uma ótima ideia e inventou um jeito mais rápido de escrever. E o caligrafista falou, poxa, meu trabalho, caramba. A caligrafia continua sendo uma arte incrível, só que virou arte, somente. Ninguém precisa de um caligrafista para escrever nada. Você é datilógrafa, né? Quando a máquina foi inventada, a caligrafia deixou de ser necessário, passou a ser obsoleto e passou a ser só uma expressão de arte. Você podia datilografar sua carta rapidinho. Fazia ali, né? Aí surgiram cursos de datilografia, profissão de datilografista. Um novo universo se iniciou junto com a máquina de escrever. Um novo mundo, uma nova profissão, uma nova realidade, a do datilógrafo. Esse era o futuro objetivo, pelo menos é o que parecia, até que alguém criou o computador pessoal, nosso PC. Aí foi a vez dos datilógrafos ficarem chateados. Eles conseguiram um conhecimento prático, com cursos e práticas e treinamentos e tal, anos de experiência, velocidade, habilidade, que simplesmente não serviam para mais nada. Na era da informática, o que você sabe sobre máquinas de escrever na era da informática não serve para nada. E agora a gente está vendo a criação das inteligências artificiais. Chuta quem está chateado agora. Pensa em alguém que está chateado agora. Se não o digitador, se não o design, o arte finalista. Pensa. A pergunta que fica é: por que a gente continua se apegando ao que é temporário como se fosse eterno? Por quê? Por que fixamos os nossos pensamentos, nossa segurança, nossa identidade, cara, quem você é, no mundo que cria? Se a história já mostrou pra gente
um monte de vezes que tudo passa, tudo acaba, tudo se transforma em outra coisa, e aquilo que era o definitivo, o estabelecido, vira pó, deixa de existir. Cara, lembra de José do Egito, né? Ele previu 7 anos de grande abundância. O faraó teve um sonho, e ele foi lá, interpretou o sonho, e entendeu que viriam 7 anos de grande abundância, e em vez de relaxar na prosperidade, ali tranquilo, tá bom, vai ser próspero, ele fez uma boa reserva, porque ele entendeu que esses 7 anos iriam acabar, como acabaram, e vieram mais 7 anos de grande escassez, e ele estava pronto, estava preparado, né? Aí José era pessimista? Não, não era pessimista, ele era profético, ele era um cara profético, e é isso que Pedro foi aqui quando ele disse essa palavra para os seus irmãos, né? E eu aqui também não estou trazendo uma palavra derrotista, não, tá, gente? Isso aqui é uma palavra profética para você. Você está vivendo uma fase ruim, né? Não tenha medo dessa fase, não. Vai passar. Assim como tudo passa, essa fase ruim vai passar. O sofrimento que você está enfrentando hoje não é a sua sentença final. Não vai acabar aí. Essa fase ruim vai passar. Respira, sabe? Resiste, confia. Espera, isso vai passar. Do outro lado, você está vivendo a sua melhor fase, a melhor fase da sua vida, tua vida está incrível, você está voando. Vai passar também. Isso também vai passar, então aproveita, cara, desfruta. Agradece a Deus com tudo que você tem. Com todo o teu coração, agradece a Deus por esse momento maravilhoso que você está vivendo. E, cara, se prepara, porque isso vai passar. Também vai passar. Vai passar porque tudo passa. Guarda no coração. Não vai passar porque Deus é cruel, não. Tá? Vai passar porque você precisa aprender a estar preparado para os próximos capítulos da sua vida. Você precisa aproveitar os capítulos bons, as fases boas, para se preparar para as fases ruins, porque elas chegam, elas aparecem do nada, sem avisar. Tá? O mundo que você está vendo ao seu redor hoje vai passar. Daqui a 20 anos, esse mundo não vai existir mais. Então, se você não estiver preparado, você vai ficar para trás. O mundo vai passar por cima de você se você não estiver pronto para ele, para a mudança que ele promove. Tem uma armadilha sutil, sabe, que esse mundo corruptível prega na gente. Não é só o apego ao que vai passar, sabe? É ficar preso no que já passou, ou paralisado esperando o que ainda nem chegou. Tem gente que vive acorrentado a uma decisão que ela tomou, uma decisão errada que ela tomou anos atrás, uma escolha que ela não fez no passado. Sabe? O passado virou uma prisão. E a pessoa continua pagando todos os dias por algo que já passou, já acabou. Não vai voltar. Sabe? E do outro lado, tem gente que vive presa, suspensa, sabe? Numa suspensão, esperando um futuro. Talvez nem chegue. Sabe? É um sonho que não chegou. É a promessa de Deus que está demorando. É a bênção que Deus falou, mas ainda não apareceu, sabe? A vida toda em modo de espera, como se Deus estivesse lá na frente, aguardando a sua chegada, e o presente fosse só o caminho sem graça, sem valor. Aqui eu não quero aqui, eu quero lá, a promessa que Deus me fez está lá, aquilo lá. Eu quero aquele André, sabe? Eu quero aquela pessoa que está lá na frente, aquela que Deus falou que eu vou ser. Faz isso com você, não. Sabe? Uma das revelações mais bonitas das Escrituras é quando Moisés perguntou a Deus: quem devo dizer que me enviou?
Deus não respondeu, diz que o eu era te enviou, ou então, diz que o eu serei te enviou. Não, ele diz que o eu sou te enviou. O eu sou é presente. Eu sou é agora. Deus não ficou no passado, sabe? Ele não está esperando no futuro. Ele está aqui, agora, contigo, vivendo o corruptível contigo, aí dentro de você, aí te ouvindo, tentando se fazer ouvir, falando contigo na esperança de que você ouça o Espírito Santo falando dentro de você. Você que está aí, talvez, sentado nessa cadeira que vai virar lixo daqui a pouco, se é que já não devia ter virado. Ele está aí, cara, dentro de você, passando por esse momento ruim com você, chorando junto contigo, ou se alegrando com você nesse momento feliz que você está, nessa ótima fase que você está vivendo. Deus está no agora. Cara, isso muda tudo. Isso muda a perspectiva de que, eu deveria ter feito tal coisa, quando eu fizer tal coisa. Não, e agora? Agora. Sabe, porque se Deus é o eu sou, então o presente não é mais um caminho sem graça. Entende? O presente se torna um caminho vivo. Sabe? O presente é onde ele está, é onde ele age, é onde ele te encontra. Então o caminho é novo. Novo e vivo todos os dias. Sabe? Andando num caminho vivo, um novo e vivo caminho. Se você entende que Deus está no presente, o seu caminho se torna um novo e vivo caminho todos os dias. E aí, você não precisa resolver o seu passado para encontrar Deus. Ele não está lá. Ele não está mais lá. Você não precisa esperar chegar no futuro para encontrar Deus, porque Ele também não está lá no futuro. Ele está aqui, agora, com você. Ele não está lá te esperando, e Ele não ficou lá atrás, sem entender por que você avançou. Não, Ele está aqui agora, caminhando contigo, junto, no meio dessa vida corruptível, caminhando com você em direção à vida incorruptível que Ele tem para nós. Paulo, ele deu um conselho que talvez a gente nunca tenha lido com esses olhos. Sede imitadores de Deus. Efésios 5. A gente sempre interpreta isso como uma questão de caráter, né? Imitar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus. E é isso mesmo. É uma questão de caráter. Mas tem uma camada a mais, uma camada mais elevada, sabe? Mais profunda. Se Deus é o eu sou, se a própria essência de Deus é o presente, então imitar a Deus é viver o agora. É ser quem você é agora. Imitar a Deus é ser você agora. Se eu sou, André, se eu sou agora, eu estou imitando o Deus que é. Pensa nisso. Consegue pensar, consegue alcançar esse pensamento? Se você ficar preso num passado que já passou e não vai voltar, não vai se resolver, você está deixando de ser. Se você ficar esperançoso com o futuro que está lá na frente, você não sabe quando vai chegar. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Você está deixando de ser. E eu preciso ser. Para ser imitador de Deus, André precisa ser André. Eu sou agora. Como Deus. Assim como Deus. Imagem e semelhança de Deus, eu sou. Como imagem e semelhança de Deus, eu sou agora. Você tenta alcançar isso. Tenta ser você agora. Pensa no quanto a gente desperdiça, sabe? A identidade no tempo errado, sabe? Eu era feliz. Eu era bem sucedido. Então, eu vou ser vencedor daqui a pouco. Eu vou ser vencedor quando eu conseguir fazer tal coisa. Essas frases não falam nada sobre
quem você é. Ela só mostra onde você está preso. Vou fechar essa porta aqui que o sol está esquentando, estou suando. Pronto. Ficou até melhor, né? Então, cara, tudo que importa é quem eu sou agora. Quem você é agora, né? Não quem eu fui, não quem eu ainda vou ser. Quem eu sou aqui, hoje, nesse momento, onde Deus está. O eu sou Deus, eu sou presente, vivo, atuante. Ser você mesmo agora, inteiramente, sabe? Sem desperdiçar a sua personalidade, a sua identidade no tempo errado, sem se empreender no passado, sem se antecipar ao futuro, isso é imitar a Deus. Essa é a forma mais profunda de adoração, é a adoração presente. A adoração presente aqui e agora é a forma mais profunda de adoração. Não é ficar lembrando de como você era um adorador maravilhoso, ou se isso aconteceu, eu vou ser um adorador. Não, seja um adorador agora. Aqui e agora. Seja um adorador agora. Quem você é agora? Quem eu sou agora? Essa pergunta tem uma resposta muito mais profunda do que parece. Sabe? Você não é a ferramenta que você usa. Tá? Não é a fase que você está vivendo, não é o título que você carrega. Por exemplo, eu sou ilustrador, né? E a criação das IAs, das inteligências artificiais, mexe diretamente comigo. Pensa num ilustrador que se vê diante da inteligência artificial. A pergunta não é exatamente se a IA vai me substituir. A pergunta certa é quem eu sou agora. Eu sou o cara que fica chateado com a nova ferramenta, ou eu sou o cara que aprende a usar a ferramenta para continuar sendo um ótimo artista? Tá? O ilustrador que protesta contra a IA na internet, ou seja lá onde for, ele amarrou a identidade dele na ferramenta. Já o ilustrador que aprende a usar a IA amarrou a sua identidade naquilo que Deus criou, que é o dom, o propósito, a vocação. Isso foi feito para durar, sabe? O dom que você tem, a sua vocação, o seu propósito, foi Deus que fez. E isso vai durar. Enquanto você estiver respirando, você vai ter essas coisas. Agora, como você vai exercer isso? Cara, o mundo vai mudar. Você talvez não consiga fazer exatamente do mesmo jeito, sabe? Aí a gente chega num ponto importante. O dom, o propósito e a vocação foram criados por Deus, né? Deus só cria coisas que duram para sempre, né? Falando de novo da árvore, ela foi feita para durar milênios, né? O sol foi feito para nunca apagar. E o que Deus plantou em você foi feito da mesma forma, para durar até o fim. É amarante nosso, por natureza, porque vem dele, vem de Deus. O datilógrafo que se desesperou com o computador confundiu o dom com o instrumento. O dom era comunicar, organizar, produzir, criar. Isso é eterno. O PC era só a nova ferramenta que agilizava o processo, sabe? O datilógrafo ele tinha que continuar escrevendo suas histórias, registrando os seus pensamentos. Agora no PC, agora no computador, pessoal. A gente precisa dar um alerta muito, muito sério, porque tudo que Deus criou para durar pode ser destruído pelas mãos do homem. A gente tem a capacidade de destruir as coisas que Deus fez para durar muito tempo, né? O rinoceronte branco, por exemplo, ele
Foi feito para durar até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Deus fez para durar, para nunca acabar. Não precisaria ter acabado rinocerontes nesse mundo, mas foram caçados, consumidos, extintos pelas mãos dos homens, pela ganância dos homens. E burrice dos homens também, porque não souberam cuidar do animal, dominar o animal a ponto de fazer o que eles achavam que precisava sem acabar com o animal de vez. Né? Hoje não existe mais rinoceronte branco no mundo. Minha filha nunca vai ver um rinoceronte. Talvez no YouTube, fotografia, mas ela não vai ter possibilidade de ver um rinoceronte ao vivo, seja onde for, porque acabou. Acabou. Mas e o dom, o propósito e a vocação? Também foram criados para durar até o fim, mas se você permitir, isso pode ser destruído a ponto de nunca ser cumprido. Deus deu ao homem um mandamento desde o princípio, sabe? Dominai sobre a criação. É um mandamento. Os primeiros mandamentos que a humanidade recebeu foi domina sobre a criação. E dominar no sentido bíblico é cuidar, cultivar, é preservar, é fazer prosperar. É a postura do mordomo, sabe? Mas a gente quer ser consumidor. Essa que é a parada, sabe? Em vez de ser mordomo, você quer ser consumidor, você quer consumir. Só que quem consome até acabar, né? A humanidade confundiu mordomia com consumo, né? E aí as coisas acabam. Porque quem consome vai consumir até acabar. O homem que consome a floresta, ele extingue a floresta. O homem que domina a floresta, ele planta enquanto colhe. O homem que consome o dom, ele esgota. Ele usa para aparecer, usa para se validar, para ganhar dinheiro, para secar até a exaustão. Enquanto tiver um pouquinho do que ele puder raspar, ele vai raspar até acabar. Já se você conseguir dominar o seu dom, você vai cultivar, você vai desenvolver, você vai oferecer esse dom com um propósito. O mandamento de dominar foi dado justamente sobre o que foi criado para durar. Deus entregou nas mãos do homem exatamente o que era duradouro, mas vulnerável. Ele criou algo para durar para sempre, mas algo frágil, vulnerável, mesmo criado para durar para sempre, é frágil, vulnerável. Ele entregou na mão do homem e falou: cuida, prospera, planta, colhe. Então, quando alguém deixa o dom morrer por negligência, por medo, por distração, distração com o corruptivo, sabe? Isso que eu estou falando, distração com coisas deste mundo, coisas materiais deste mundo, não é só uma perda pessoal, é uma falha de mordomia, é uma falha de propósito. É o rinoceronte branco que não precisava ter acabado. A coroa incorruptível espera, mas ela é entregue a quem dominou, a quem não consumiu as coisas até o fim, sabe? Para quem dominou e prosperou as coisas. Sabe? No meio de tudo que passa, de tudo que envelhece, de tudo que vai para o lixo, Pedro aponta para algo diferente. Uma recompensa que não apodrece, não enferruja, não sai de moda, não é substituída pela próxima versão 3.0 Beta, Plus, Mega Blaster. Né? A incorruptível coroa de glória, Amarante Nosso, que não murcha, que não perde o brilho, que não envelhece. Enquanto o mundo corre atrás de coroas que amanhã vão ser relíquias de museu ou parte de uma pilha enorme de lixo, o cristão vive de olho em uma recompensa que o próprio Supremo Pastor entregará com as próprias mãos. Essa é a grande diferença de perspectiva que a fé produz.
E aí eu te pergunto, onde estão fixados os seus pensamentos? A máquina de escrever foi uma imagem perfeita, sabe? Foi uma invenção que um dia foi o futuro definitivo, sabe? Hoje é peça de antiquário. Você só tem se você é colecionador de coisas antigas. Um símbolo de como tudo muda nesse mundo. Como tudo nesse mundo corruptível, inevitavelmente envelhece, murcha e perde o brilho. Se tudo passa, e vai passar, por que você ainda mantém os seus pensamentos fixos no corruptível? No passado que já foi, no futuro que ainda não chegou, o eu sou está aqui, agora, com você, vivendo esse momento corruptível ao seu lado, enquanto te conduz na direção do eterno. Sabe? Cuida do que Deus plantou em você, sabe? Domina, não consome, sabe? Não consuma as coisas que Deus te deu. Domina, seja mordomo de si mesmo, mordomo do seu propósito, mordomo da sua vocação, do seu dom. O próximo animal aí na fila da extinção é o tigre, né? Tigre de Bengala. Mas o tigre precisa acabar? Não precisa. Ele só precisa ser dominado, não consumido, né? Ele não precisa acabar. Podem ter fazendas, mais fazendas de tigre mundo afora. Aí você vai falar, André, mas tinha que não caçar. Não, vamos caçar, né? Sempre vai ter alguém querendo caçar e vai se ficar nessa, vão extinguir o tigre. Agora, se dominarem sobre o tigre, façam tapete de tigre, mas não deixe o tigre acabar, sabe? É disso que se trata, sabe? É você dominar para servir, não dominar para usar até a exaustão, usar até não ter mais o que usar. Sabe? O teu dom também não precisa acabar. Assim como o tigre, o seu dom também não precisa acabar. Sabe? A coroa de glória é incorruptível. É a única recompensa que resistirá ao teste do tempo. A incorruptível coroa de glória. Sabe? O teste da tecnologia, o teste da decadência, o teste da morte. Se prepara para receber a sua coroa. Viva de um jeito que o corruptível, né, não roube o lugar do incorruptível na sua vida. Use o corruptível, desfrute do corruptível, conquiste o corruptível. Nada errado com isso. Mas não deixe essas coisas roubarem o incorruptível na sua vida, que você vai chegar lá, que você vai alcançar, que o Senhor vai te dar. Amém? E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5:4. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Segue o canal se você foi abençoado com essa palavra. Amém? Tchau.